qual é a sua experiência. Vamos lá. Eu hoje, como a minha função agora ela está mais de ser responsável pelas práticas dos ambulatórios nacionalmente, eu tenho um papel que eu fico um pouco fora da assistência, né? Tem mais de um ano que eu estou fora da assistência. Eu lido mais com as equipes que estão com os pacientes do que diretamente com o paciente. Mas, voltando aí um pouquinho no tempo, um ano atrás, toda a minha experiência foi na prática, que a minha especialização foi em residência, que são 2 anos de prática, e depois fiquei mais 1 ano e meio trabalhando em internação, depois ambulatório também. Então, assim, a experiência, olha, tem uma palavra que eu gosto muito, assim, que eu utilizo bastante, o nome da palavra é ressignificar. A gente aprende muita coisa sobre a vida e não é uma coisa só pessoal, assim, profissional também. Vamos focar no profissional primeiro. Quando a gente passa a entender a necessidade de estar estudando, e a gente vai estar estudando, não é aquela coisa que fica na teoria, né? Não, tem que estudar, porque tem que estudar, porque tem que estudar. Não, não é tem que estudar porque eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar porque, a partir do momento que eu passo a entender o que está acontecendo, o beneficiado com isso vai ser meu paciente. Então, já começa a ser uma parte transformadora, porque a gente vem tanto da faculdade e da escola, aquela coisa maçante. Não, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, mas quando você não vê o resultado do seu estudo na prática, acaba ficando uma coisa maçante. Você não entende, não tem lógica e você não tem prazer em fazer isso. A oncologia me ressignificou isso. Porque eu tenho o estudo, eu passo a estudar e eu consigo ver o resultado daquilo que eu estou estudando no paciente, na melhora dele, no tratamento novo que ele está fazendo, naquela dúvida que ele vai tirar comigo e eu sei responder, sabe, de uma maneira realmente embasada, com evidência. Então, profissionalmente, o que a oncologia te transforma e te ressignifica é uma experiência, assim, que vale. Eu incentivo muito, eu sei que a gente precisa de profissionais de todas as áreas, claro, mas eu puxo bastante a sardinha para o lado da oncologia, porque é uma área realmente que me transformou muito e eu acho que transforma muito os profissionais. Agora, na parte pessoal também, nossa, também ressignificar. Você ressignifica muita coisa porque a gente aprende demais com os pacientes, né? A gente aprende mais sobre fé, sobre a fé realmente, você aprende sobre resiliência, você aprende sobre convívio, a importância de você ter um convívio, uma rede de suporte, né? Então você aprende também sobre a sua família, sobre como você está com isso, sobre a rede social como um todo, seus amigos e tudo mais, porque a gente tem pacientes que às vezes consegue passar o tratamento inteiro e quem está acompanhando ele é um amigo, não necessariamente é a família, porque tem outras coisas, né? Não é julgando de que lida mal com alguma coisa, mas às vezes a própria família tem outros compromissos, não tem alguém que literalmente consiga ficar com a pessoa, mas tem um amigo, tem alguém que está sempre ali. Então você passa a notar realmente, poxa, será que eu tenho uma pessoa assim na minha vida, né? Alguma coisa, algum amigo nesse ponto, enfim. Então, a oncologia, minha principal experiência, se fosse definir a parte profissional e pessoal, eu falaria assim, porque aí o resto é uma coisa muito específica. É uma coisa muito específica, realmente. Então, a minha experiência dentro da ONCO, uma parte mais específica, é com toda a parte de medicamento que eu aprendo. O inglês, que é uma coisa que tem sempre estar lendo, porque as novidades, né, os estudos vêm todos em inglês. Então, também foi uma experiência que eu aprendi dentro da oncologia. E outras coisas mais específicas que aí realmente é para quem está na área. Mas, de uma maneira geral, se for pontuar a parte profissional e pessoal, eu falaria esses tópicos que eu falei anteriormente. É muito interessante quando a gente vai tendo mais experiência, a gente vai ver as exceções dentro da oncologia. O senhor tinha comentado sobre um câncer de pâncreas, um paciente está vivo depois de 7 anos, o que eu fiquei, poxa, realmente existe, isso é muito importante. E existe a exceção. A gente às vezes pensa no paciente, no caso eu, antes de acompanhar realmente o oncologista, eu ficava muito pegado àquelas porcentagens. Porcentagem assim, esse paciente não vai dar certo, esse paciente vai ficar dar certo, vendo as coisas. Até que eu vi um paciente pela primeira vez, uma mulher, 45 anos, se eu não me engano, que ela tinha um tumor de mama, um câncer de mama triplo negativo, e se eu não me engano, era localmente avançado, já tinha metástases também para os linfonodos axilares. Quando eu vi o prontuário dela, que eu estava vendo um pouco da história, eu fiquei, poxa, essa paciente aqui deve estar muito debilitada, já deve ter dado metástase e tudo mais. Realmente, eu fiquei pensando, né, como é que vai estar essa paciente? Ela chegou bem, realmente plena, podemos assim dizer, e ela sentou e começou a conversar, falando com a gente. Eu comecei a fazer umas perguntas. Quando foi a cirurgia da senhora? Quanto tempo que a senhora terminou a quimioterapia? Ela, não, faz uns 5 anos que eu terminei minha quimioterapia.
E assim, eu fiz um exame de mama um dia desse e não deu nada. Eu também fiz uma tomografia um dia desse, também não tinha nada e tudo mais. Eu, nossa, não tinha nada. Eu fui ver, realmente não tinha nada. Eu fiquei, poxa, existe aquelas pessoas que melhoram, que crescem dentro dos pacientes. Isso é muito gratificante. Existe a exceção. Não, perfeito. Sua colocação é perfeita. E as pessoas pensam que a oncologia é história triste. Chego com meus pais comentando, não, porque hoje foi muito bom no ambulatório. O pessoal, não, mas você viu o paciente em estado ruim? Vi, mas a gente vê também muitos pacientes que superam, pacientes que às vezes estavam muito debilitados, fizeram tratamento adequadamente, eles conseguiram melhorar, e faz 5 anos que ele fez a terapia e realmente está funcionando, ele está bem, as metástases desapareceram, ele está em segmento, mesmo somente no acompanhamento, ele está bem. Então, assim, dá uma força muito grande para a gente. Ainda estudando, mas já estou me inserindo, mas é muito gratificante. Com certeza. E eu consigo afirmar com todas as letras. Eu fui testemunha de milagres, já, sabe? Situações assim, igual você está falando, de você achar assim, alguma coisa pelos exames ou pelos números, mas eu já vivenciei milagres de um tumor anaplásico de tireoide, ser bem específico. É o mais agressivo de tireoide, na verdade, um dos mais raros, assim. Eu acho que, pelo menos, uns 15 anos ela tinha de diagnóstico de uma doença que, para um ano, a sobrevida, a porcentagem é lá embaixo. Então, assim, eu fui testemunha de milagres, eu posso dizer. E essas coisas a oncologia nos ensina. Matheus, o podcast de hoje foi muito especial. Essa conversa foi maravilhosa. Realmente abordamos temas muito importantes. E nós finalizamos aqui nossa conversa. Você quer dizer alguma coisa, alguma palavra final aqui para os nossos ouvintes? Olha, primeiro para os profissionais que desejam, vocês dois, né, Manuel e Maria, vocês são estudantes, caso vocês realmente desejem entrar para a oncologia, espero muito que vocês entrem. A oncologia precisa de mais profissionais engajados. A gente está lidando com uma doença que para 2040, a gente está esperando globalmente ainda um aumento de pelo menos 47%, um aumento de câncer até 2040. Então, vamos ter muitos desafios, vamos ter muitos estudos, a gente precisa de pessoas empenhadas realmente. Então, sejam muito bem-vindos, saibam que vocês vão entrar numa área que realmente é estudar o tempo inteiro, estou falando com vocês, né, futuros médicos, mas também outros enfermeiros, outros nutricionistas e fisioterapeutas e psicólogos e farmacêuticos, enfim. Todas as profissões que desejem entrar para a oncologia, saibam disso, que o estudo não para, mas é extremamente gratificante. Para as pessoas, no geral,